Meu nome é Luiz Gustavo Roman, somos voluntários da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Hoje nos reunimos aqui para conversarmos sobre o tema Vivos ou Mortos? Como estamos? Interrogação que podemos fazer baseada no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos, gostaríamos de fazer a nossa saudação especial aos queridos irmãos e companheiros da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que gentilmente nos convidaram para essa exposição doutrinária. Sabedores que somos do aniversário de 66 anos desta Sociedade Espírita, que constitui num verdadeiro farol de luz na zona norte de Porto Alegre. Há tanto tempo já ocupando espaço nesta importante avenida que corta os nossos bairros e chamando a atenção de muitos pelo seu trabalho produtivo e até o momento ininterrupto. Vivemos momento diferenciado, mas nem por isso deixamos de comemorar e de abraçar com carinho os irmãos por este momento tão especial. Recebam o nosso carinho, nosso abraço pessoal e também o abraço da diretoria, dos companheiros da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Esta casa, a Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que tão boas lembranças traz para todos nós, em função do seu profícuo trabalho, de tantos eventos que já realizamos em suas dependências, tantos consolos que já efetuou a grande número de pessoas. Parabéns a toda a diretoria, a todos os voluntários e todos aqueles que fazem parte desta história, destes 66 anos. Como dissemos, nosso tema hoje é vivos ou mortos? Como estamos? E vamos basear nossa conversa, as nossas indagações, as nossas reflexões no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo que leva por título Estranha Moral. E tem este título justamente para que desde o princípio, desde a leitura do título, tenhamos a curiosidade e, ainda mais, tenhamos a resposta às perguntas que ela atiça, a curiosidade que o título atiça em nós. Qual a estranha moral? Este é aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que Jesus veio para dividir as famílias, colocar pais contra filhos, irmãos contra irmãos, e não veio para trazer paz, mas que veio trazer a espada. Quando estudamos este capítulo com cuidado, vamos perceber nas palavras dos Espíritos reveladores que ali temos a desacomodação do espírito imortal. Temos o momento em que a alma deve sair da zona de conforto. Por que dissemos isto? Porque Jesus está deixando as lições que ali são revividas pelos Espíritos reveladores e organizadas pelo codificador Allan Kardec neste capítulo 23, ali está dizendo que se haverá divisão, haverá porque haverá mudança de opiniões. Haverá desacomodação da alma. Quando nós saímos da zona de conforto, é porque nós estamos querendo aprender algo ou porque nós estamos sofrendo e o sofrimento nos impulsiona para fora da nossa zona de conforto. A zona de conforto é esta posição que nós permanecemos enquanto ainda não estamos despertos para as realidades fora da nossa bolha, além do alcance de nossa visão.
A zona de conforto pode ser comparada com aquele sofá onde nós ficamos bem acomodados, até que algo nos retira daquela posição. Quando Jesus fala em dividir as famílias, ele está realmente pregando que haja uma guerra entre os espíritos? Não, é claro que não. Ele está mostrando que, ao haver mudança de opiniões, aqueles que estiverem acomodados estarão em desacordo com aqueles que mudaram a sua perspectiva, mudaram a sua visão. Jesus alerta que o novo conhecimento, a boa nova, a vivência, o entendimento do Evangelho vai causar afastamento entre aqueles que pensam diferentes. Por isso diz Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada. No sentido que todos nós vamos encontrar conflitos, ainda mais no mundo que vivemos. Pensemos um pouco. Se a moral do Evangelho é a valorização do espírito imortal, do bem, do amor, da caridade, do perdão ao próximo, da tolerância, ou seja, de todos os valores espirituais, nós não vamos entrar em divergência com os valores imediatistas e materialistas que encontramos em nosso dia a dia, na sociedade que nos cerca. Vejamos um exemplo prático. Não será difícil, dentro de uma família, dizer para as nossas crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos, aqueles pelos quais somos responsáveis pela educação, pela formação moral, não será difícil dizer a eles, quando eles nos dizem, olha, o que tu quer ser profissionalmente? O que tu quer ser quando crescer? Aquela famosa pergunta feita às crianças. E eles dizem, olha, eu quero ser pedreiro, eu quero trabalhar no caminhão do lixo, porque eles acham bonito o caminhão do lixo. E aí a verdadeira visão, a visão espiritual da vida, como ela deve ser, não valoriza estas profissões? Não valoriza a aptidão natural de cada um de nós? Se alguém quer ser pintor, encanador, eletricista, não há quem faça essas tarefas, não há quem se enobreça com essas tarefas. Mas não tenha dúvida que ao dizer para o seu filho, seu sobrinho, que sim, meu querido, você pode ser aquele que limpa as cidades e limpa as ruas, você pode ser aquele que constrói as casas ou as pinta, você pode ser aquele que constrói calçadas para os nossos passeios, você será feliz fazendo isso? Não faltará na nossa família, próximo a nós, alguém que diga, não, isso não dá dinheiro, tem que estudar, tem que ser médico, engenheiro. E aí inicia-se a divisão. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque aquele que tem a visão da vida verdadeira, a visão espiritual, consegue enxergar o complexo que inclui toda a nossa existência, todas as nossas diversas encarnações, o progresso necessário à alma que somos, as experiências diferentes que devemos ter, compreende que podemos ser verdadeiramente felizes dentro de qualquer relação financeira ou profissão que venhamos a exercer. A nobreza de uma profissão não está na remuneração financeira. A nobreza de uma profissão está no caráter aplicado a ela, na ética aplicada a ela,
na dedicação aplicada a ela, seja qual for esta profissão. Perdemos muitas aptidões verdadeiras porque distorcemos estas aptidões. Cantores e artistas que se tornam funcionários públicos, médicos, advogados, por influência das ideias materialistas, por influência das famílias que não estão com a visão embasada no mundo espiritual e nas leis divinas, no Evangelho e na Boa Nova. Temos muito a evoluir nesta visão, crescer no sentido de educar a alma para este sentido. E dentro deste capítulo da Estranha Moral, quando entendemos o desacomodar da alma, que movimenta cada espírito pela senda do progresso, do crescimento que deve fazer, o crescimento moral, a evolução moral que deve construir, quando enxergamos isso, vamos encontrar a indagação no novo conceito de vida que nos traz o Mestre Jesus. Sim, novo conceito de vida, e é por isso que demos o título desta nossa conversa, desta nossa exposição, breve exposição, de vivos ou mortos. Como estamos? Porque há um conceito de vida que Jesus traz no capítulo 23. Nas palavras exatas, quando ouve o convite de Jesus, segue-me, e o jovem responde, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe responde, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E quanto a ti, vem junto a mim anunciar o reino de Deus. É o que lemos em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Vejam que o jovem recebe o convite do Mestre para segui-lo. E aí nós encontramos o conceito de vida. Jesus vai dizer, quando o jovem pede para enterrar o seu pai, vai dizer, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Naquela época, os costumes dos funerais duravam vários dias. Jesus estava em peregrinação em torno do mar da Galileia e ele não tem aqueles dias para aguardar o jovem. E ele entende que o jovem não está pronto, mas ele faz o convite ao que o jovem pede para enterrar o seu pai. O que Jesus está dizendo não é para que algum zumbi saia das covas do cemitério e vá enterrar o corpo do pai daquele jovem. O que Jesus está dizendo é mais profundo, quando ele lhe diz, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Porque aqueles costumes que levavam vários dias nas comoções das mortes, daquele envolvimento no velório, nós vamos perceber que eram aqueles que ficavam presos aos corpos. O que Jesus está dizendo é que havia vida, vem pregar comigo o reino de Deus. Os mortos eram aqueles que enxergavam apenas o corpo daquele homem, pai daquele jovem morto, e queriam fazer os rituais funerários durante vários dias. Jesus não está condenando os rituais
naquela época, mas está dizendo: olha, tem mais do que isso. Abre os teus olhos. Qual é o conceito de vida que Jesus traz aí? Se os mortos são aqueles que estão de olho no corpo físico que está sendo ali enterrado, que perdeu o contato com o espírito que lhe era proprietário, digamos assim, locatário, porque estes corpos não nos pertencem. E aí nós percebemos que há um conceito de vida que significa estar desperto para a vida espiritual. Os mortos cuidarão dos corpos, aqueles que estão mortos. Os mortos são aqueles que não enxergam a vida espiritual, que não enxergam além do corpo físico, que não entendem as belezas da vida espiritual. E os vivos são aqueles que estão despertos para a realidade da alma, para as leis divinas, para a beleza da reencarnação, do progresso que a alma deve fazer, da construção do reino dos céus. Porque Jesus já dizia que o reino dos céus não é deste mundo, este mundo que nos cerca. Porque o reino dos céus é do mundo íntimo. Ou seja, o mundo dos céus é para ser construído onde a ferrugem não corrói, as traças não comem. O reino dos céus é o tesouro do espírito imortal. Estar vivo no conceito do Mestre nesta passagem é estar desperto para a realidade espiritual. E por isso a estranha moral. Estar desperto significa afastar-se daqueles que estão em torpor, em transe, estão mortos. Às vezes nós não ouvimos a expressão: conversei com ele, mas ele parecia um zumbi. Fulano parece não saber o que quer da vida. Ciclano perdeu o gosto pela vida, não sabe quais são os seus objetivos. Estar desperto é estar enxergando a realidade do espírito imortal. Estar desperto é estar construindo a própria caminhada, evoluindo, prestando atenção em si. A bagagem que coleciona e constrói durante a reforma moral, durante a caminhada terrena, durante a experiência e as oportunidades que temos para fortalecer as virtudes que viemos aqui colecionar e construir. Muitas vezes vemos pessoas que realmente parecem zumbis, que fazem tudo maquinalmente, que não parecem estar presentes no dia a dia, não parecem estar fazendo nada com gosto, com alegria, com felicidade, porque não estão se percebendo como co-criadores, como colaboradores da vontade divina. Não estão percebendo a oportunidade bela da vida. Ou seja, estão mortos na visão do Mestre. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vem pregar o reino dos céus comigo, convida Jesus ao jovem. Nós temos que olhar para o nosso íntimo e voltar à indagação que fizemos no início. Vivos ou mortos? Como estamos? Estamos despertos para a realidade espiritual? Estamos deixando que os valores, aquilo que estudamos na doutrina espírita, faça o trabalho de arar o nosso coração, de modificar as nossas predisposições íntimas,
de alterar os nossos desejos mais profundos, de nos afastar das ilusões da matéria, de nos fazer capazes de sim dar conselhos a todos que nos rodeiam, filhos, familiares, etc., baseados na verdade espiritual, na realidade espiritual, e não no imediatismo, do materialismo, dos desejos de posse, do ter, não do ser. A construção que Jesus nos propõe é o despertar, sair da zona de conforto, não importando se vamos ter algumas espadas para enfrentar. A mudança traz as espadas para o dia a dia, por isso Jesus avisou: não vim trazer a paz, mas a espada. Mas o tesouro que construímos, o reino dos céus que vamos habilitando no íntimo, é que vamos levar conosco. Tudo aqui ficará aqui, tudo aqui é passageiro. Perenes são os valores que a alma carregará consigo, a alma que somos. Despertemos para a vida, despertemos para a vida imortal. Estudemos e olhemos para o nosso íntimo. Busquemos em nós a zona de conforto, aonde estamos estacionados. O que falta-nos ainda de entendimento para o nosso crescimento moral? Que regiões eu ainda não trabalho? Quando pegardes a charrua, não olheis para trás. Também é uma passagem deste capítulo. Significando dizer, quando iniciarmos o arado de nossa alma, quando começarmos a revolver a terra do espírito que somos, para fazer florescer as virtudes e os verdadeiros valores espirituais, não olhemos mais para trás. Não contabilizemos perda de um mundo que é passageiro. A traça rói e a ferrugem consome. Olhemos só para a frente, para a verdade do Espírito. Porque assim, com certeza, vamos conseguir construir um espírito melhor amanhã do que somos hoje. Você está vivo? Percebe as forças imortais impulsionando o progresso da alma que somos? Ou ainda está atordoado, ainda adormecido, enterrando os mortos, deixando a vida perene, a verdadeira vida e os verdadeiros valores de lado? Faça essa reflexão com sinceridade. Estude Kardec, sinta Kardec, leia Kardec, para que isso possa fazer parte do tesouro íntimo que todos nós temos que cultivar. Agradecemos a todos que estiveram conosco até este momento assistindo este vídeo. Que Jesus abençoe a todos e que tenhamos ótimos dias pela frente.